Olá, meu nome é Tainá, eu sou host do CompliCast, uma iniciativa da Comissão de Conformidade e Compliance aqui da UB de Santa Catarina. Inicialmente, como sempre, gostaria de agradecer o apoio da nossa presidente, Cláudia Prudêncio, e também do presidente aqui da CAASC, Juliano. E hoje a gente chegou finalmente ao último episódio, finalmente não, diria que felizmente, ao último episódio do CompliCast de 2023. E hoje eu vou ter a honra de contar com dois super convidados que eu admiro muito e que certamente baterão um papo muito legal aqui com a gente. Eu tô falando da Marina Andrade e do Rafael Popini. E, como sempre, também vou ler um pouquinho do currículo deles. A Marina, ela é vice-presidente da Comissão de Privacidade e Proteção de Dados aqui da OAB, sócia da Lobo Weiss, DPO e Lead Implementer da NBR ISO IEC 27701, especialista em proteção de dados. O Rafael Popini Weiss, ele é advogado, DPO as a Service, doutor em Direito pela UFSC e professor de pós-graduação e sócio também da Lobo e Weiss. Hoje o nosso tema, ele é um pouquinho mais específico, um pouco diferente do que a gente vem fazendo até agora para realmente fazer esse desfecho do ano. A gente vai falar sobre as novas tecnologias na área da saúde, sob a perspectiva do compliance, é claro. O setor da saúde, ele por si só, é extremamente regulado e sob o ponto de vista do compliance, isso ganha muita relevância, porque a gente tem que estar atento a todas as leis, regulamentos relacionadas às atividades da área da saúde. Só que nos últimos anos, com o avanço da tecnologia, a gente tem visto a introdução de diversas ferramentas que de fato são muito interessantes, trazem diversos benefícios, mas a gente precisa ter o devido cuidado analisando detidamente essas ferramentas. E para ilustrar, a gente pode partir de exemplos mais simples, desde telemedicina, que ganhou muita força, principalmente ali com a pandemia, mas também falar um pouco sobre questões que talvez não sejam de conhecimento geral, digamos assim, como a internet dos corpos. Mas sem me prolongar demais aqui nessa introdução, eu vou começar com uma pergunta para a Marina, para a gente já introduzir com a prática, porque a gente gosta de ter bastante prática, exemplo aqui no CompliCast. Falar um pouquinho de como essas novas tecnologias têm impactado a forma como diagnosticamos e monitoramos a nossa saúde. Bem-vinda, Marina. Obrigada pelo convite, Thay. Eu acredito que antes de falar diretamente sobre os impactos, é importante a gente trazer também o contexto que a gente vive hoje em relação à saúde, porque até um tempo atrás a saúde ela era ligada automaticamente a uma doença ou você está tratando alguma doença. E hoje a saúde ela é ligada também a questões de bem-estar social. Então a gente não atrela a saúde somente a eu tô com alguma doença e eu vou curar essa doença. A gente também atrela a saúde a parte de bem-estar, a como que você leva a tua vida, né? A tua qualidade de sono, como que é como que tá teus batimentos, qual que é a tua pressão, a você ter realmente uma qualidade de vida e um acompanhamento relacionado à atividade física, alimentação e toda essa questão que a gente vê hoje em dia até com esses aplicativos de health, né, que a gente chama, e também é direcionado à própria saúde, daí monitoramento e diagnóstico. Então, a gente tem visto um avanço muito grande, principalmente em relação ali depois da pandemia, onde muitas clínicas e hospitais, médicos não estavam tão no mundo digital e foram obrigados a vir para o mundo digital porque a gente estava com esse distanciamento e teve um boom até de aplicativos e de dispositivos médicos que vieram para auxiliar. E também tem outro dado importante em relação ao impacto da tecnologia, porque até acho que naquele livro, num livro que eu estava lendo da Rafaela, que é sobre responsabilidade médica e inteligência artificial, ela fala que tem um estudo de uma revista norte-americana que fala que se os médicos fossem se atualizar das novas tecnologias, estudos e estudos científicos para curar doenças, eles tinham que estudar, em média, 167 horas por semana, isso dá mais de 20 horas por dia só de atualização. Então, assim, o impacto da tecnologia é justamente fazer com que o profissional da saúde consiga chegar mais rápido a certos diagnósticos, lógico que a gente tem que considerar também a segurança desses diagnósticos, e também o impacto para quem está utilizando é que tem uma confiabilidade maior e ao mesmo tempo também uma
violação maior à sua privacidade, porque tem os dois lados. Então, acredito que o impacto disso é tanto no lado positivo quanto no lado negativo, né? Sobre essa questão das doenças. E acho que exemplificando, assim, a gente pode trazer até os próprios controles de insulina. A gente tem hoje, né, aqueles dispositivos onde mede a insulina do teu corpo e já libera a insulina para regular esses níveis no sangue. A gente tem próteses inteligentes, a gente tem pílulas que medem também a quantidade de gás que determinado alimento, que na verdade o teu intestino libera com a absorção de determinado nutriente ou alimento. Tem vários exemplos que a gente pode utilizar dessa paração ligada à saúde, né? E que estão vindo para mudar bastante coisa. E nesse contexto, quando que a gente fala da internet dos corpos, né? Nesses exemplos, não sei se a gente vai falar isso mais pra frente, mas talvez adiantando um pouquinho, porque tu trouxe alguns exemplos que talvez a gente possa conectar de alguma forma com essa denominação. Tá, a gente tem os dispositivos de primeira geração, que são os dispositivos que a gente usa sob a pele, assim, sobre o corpo. Então, os relógios. Os relógios acho que é um exemplo mais claro. É um exemplo. E, por exemplo, esses relógios, eles medem o teu batimento, eles medem a tua qualidade de sono, eles medem o teu nível de estresse, eles avisam se a pessoa tá convulsionando. Então, esses relógios, eles fazem esse tipo de coisa. Aí, os de segunda geração são aqueles que são implantados e que eles também ajudam para diagnosticar e auferir comportamentos do corpo, mas eles são implantados. E os de terceira geração são aqueles que fazem parte do corpo e eles vão agir para suprir alguma função do corpo humano. Então, tem implantes cerebrais, tem próteses inteligentes também que são ligadas à parte neural, né, que desempenham esse tipo de função, mas esses de terceira geração, eles estão começando a vir, são mais recentes, e eles também têm um estudo muito maior, assim, eu acredito, em razão até da própria segurança e dos impactos que ainda não são realmente conhecidos, dos impactos negativos, no caso, né? Que não são tão conhecidos ainda e auferidos em relação a esses tipos de dispositivos. Aí eu realmente adiantei um pouco a pergunta do Rafa, mas foi por um bom motivo, porque internet dos corpos eu acho muito interessante e eu realmente comecei a ler quando eu vi alguns posts da Marina e algumas coisas e de fato... a gente pensa em internet das coisas, já é natural, mas eu acho que nem pra todo mundo. E daí quando pensa em internet dos corpos, eu acho bem disruptivo, eu diria. Mas a Marina adiantou um pouco a pergunta que eu ia trazer pro Rafa, que seria, além do diagnóstico e do monitoramento ali na área da saúde, dessa possibilidade das novas tecnologias devolverem funcionalidades ao corpo humano. E a Marina até acabou citando, mas eu acho que vale a gente aprofundar um pouco mais sobre isso, porque não é algo que a gente vê na mídia todo dia. Tainá, primeiramente, obrigado pelo convite, Eu tá? que agradeço. A admiração é recíproca. Parabéns pela iniciativa desse programa, que eu acho que é muito bom para a classe, né, para a classe dos advogados catarinenses entenderem um pouco mais sobre o compliance e como se aplica nessa sociedade data-driven society que a gente está vivendo, né? E esses avanços, né? Esses avanços que são disruptivos, principalmente quando a gente está fazendo com que o corpo se torne um hardware, né? Se torne algo que possa ser datificado suas funcionalidades. Isso traz, assim, uma revolução, digamos, para a medicina e para o bem-estar social, mas também traz problemas a nível de segurança e também da própria funcionalidade desses dispositivos, quanto à segurança do paciente, não somente a segurança daqueles dados, né, se a gente for ter uma análise nesse sentido. Mas a gente sempre volta para aquele ponto, Tainá. O direito está sempre correndo atrás. E quando a gente está falando de internet dos corpos, ele está correndo atrás da Marina, que é uma maratonista. Ele
nem terminou a frase, eu já fiz a conexão, porque essa piada ela já está. Mas Então, tá começando a corretar, né? Não, mas eu viu? tô anos luz atrás da Já, Marina. tá começando, Mas vi. comecei, pior que eu peguei gosto, então daqui pra frente É. já entrei na seita. Boa. Então, a gente tem um desafio, principalmente no processo de criação de regulamentação, porque todo mercado, como um bom polaniano que sou, e não poliana, mas sim polane, de que todo mercado, né, sem nenhum tipo de regulação, traz consequências para as pessoas. E a gente está vendo, por exemplo, nos Estados Unidos, um trabalho muito forte por parte do FDA, que regulamentou, por exemplo, a questão da pílula inteligente. Né? A pílula inteligente, com a pessoa, para fins de verificação do funcionamento do trato digestivo da pessoa, né, em 2017. Então, o FDA tem feito uma regulamentação, tem capitaneia bastante essa discussão a nível internacional, então a gente tem acompanhado, a Marina, bastante esses movimentos por parte da FDA, que é a agência estadunidense. Por outro lado, nós temos aqui a Anvisa e a própria Anatel, quando a gente está falando de 5G, né, o uso do 5G para fins do uso dentro seja da telemedicina, né, que foi regulamentada o Conselho Federal de Medicina em 2020 ou 2021, não me recordo agora a data precisa, né, e que também ali já traz alguns parâmetros ou diretivas para a própria categoria. Mas, novamente, Anvisa, Anatel, os próprios conselhos de classe, a gente não está falando tão somente também, né, Marina, do Conselho Federal de Medicina, mas também de veterinário, né, no uso veterinário desses dispositivos, no uso dessas tecnologias. E a gente fala aí de o uso da robótica, né, como, por exemplo, a Marina colocou os dispositivos de terceira geração. Os dispositivos de terceira geração servem não somente para coletar, mas ele mesmo tem uma função biológica do controle, como é o caso do pâncreas artificial, né? O pâncreas artificial nada mais é do que controla os níveis de insulina remotamente, né? O controle melhor é feito remotamente. E daí a gente bate na questão, como regularmos isso sem também engessarmos essas inovações, né? E tem aí um trabalho considerável por parte do Congresso Nacional em trazer regulamentações que não engessem, né, tragam regulamentação a nível principiológico, pouco como a Lei Geral de Proteção de Dados, né, que permite às empresas, conforme o artigo 50, de implementar medidas, a questão da autorregulamentação regulamentada e assim por diante. Então, 12 dispositivos que eu diria que merecem atenção, principalmente agora que a gente já vê nas farmácias, como a Marina até colocou, a questão do nível de insulina num wearable, né, que ele consegue, meio que um adesivo do qual você coloca no corpo e ele consegue verificar os níveis de insulina do corpo, assim por diante, smartwatch, etc. Mas estamos avançando cada vez mais para os intracorpóreos, não mais o corpo pode ser hackeado sobre a pele, mas sobre a pele, né? Parênteses, bem rapidamente já vou passar a palavra para a gente não estourar. Estamos escrevendo um livro, né, estamos elaborando um livro na Comissão de Proteção de Dados e Privacidade, do qual eu e a Marina estamos escrevendo um artigo justamente sobre os desafios, né, relacionados ao uso desses dispositivos na área da saúde, que é a internet dos corpos, mas não somente a internet dos corpos, os corpos estão conectados e dependem, né, da rede para o funcionamento e coleta de dados, né? Mas bem como estamos falando, e isso eu acho que é importante frisar, como essas empresas vão garantir a segurança desses dispositivos conforme, aí vamos trazer então a proteção de dados, a LGPD, o artigo 46, que justamente determina que todo agente de tratamento deve, né, ter medidas técnicas e administrativas aptas a proteger esses dados. Esses dados que podem permanecer naquele dispositivo, ali que estão, né, os dados armazenados, mas os dados que estão em trânsito. Como é que ele vai garantir a segurança dessa informação? E daí, para finalizar, creio que foi em 2020 ou 2022 que o FDA, né, trouxe um caso em que um dispositivo de
Marina. Era um dispositivo de coração, era Isso. uma válvula de um presidente, da questão do presidente, eu acho que não foi do E, presidente. e esse dispositivo justamente controla os batimentos cardíacos. Me faltou agora o nome. Marca-passo? Marca-passo. Obrigado, Mari. Marca-passo, ele precisou de um recall. Tinha um problema de firmware. E daí, veja só como o marca-passo responsável, né, pela garantia dos batimentos cardíacos, do controle, se ele tem um problema. Ele tem um problema, ele é hackeado de alguma forma. E daí também vem até questões de padrão de segurança. Né? Como fazer padrões, um padrão de segurança que permita que essas tecnologias não estejam suscetíveis, e também ao nosso trabalho, a responsabilidade né, das empresas, do médico que orientou ou que justamente prescreveu esse dispositivo. Então veja só, eu fiz aqui um melange, mas é porque é tanta Mas fez coisa, sentido, tantas que é bastante variáveis, e por um lado, é tão importante que haja esses avanços para a gente ter hospitais, a gente fala de casa inteligente, carro inteligente, hospitais inteligentes, né, consultórios inteligentes que com isso consigam fazer o controle né, constante e remoto das funcionalidades daquele paciente, daquela medicação, daquela terapia que está sendo colocada para aquele paciente. Então, novamente, estamos correndo atrás da Marina. E é importante que haja, por parte da advocacia, né, da OAB, trazer o seu ponto de vista, trazer mais informação para que também o paciente não seja pego desprevenido e que a gente possa também entrar nessa discussão trazendo o nosso olhar do jurista, né? Já que a gente entrou nesse ponto de... Eu acho que é sempre esse o desafio. Tentar equilibrar o desenvolvimento com a regulamentação e a gente fica sempre tentando equilibrar pratinhos ali. Falando em normas, que normas a gente pode falar? O Rafa adiantou um pouquinho a LGPD ali, mas tanto lei mesmo quanto regulamento tem muita coisa, eu acredito, que já se aplica nessa situação. Na verdade, antes de falar disso, eu só vou acrescentar também uma questão que o Rafa falou em relação a esse marca-passo, que uma das questões que a gente vê de desafio um paciente colocou um marca-passo e assim, fez uma cirurgia que é de risco, uma cirurgia de coração, aí simplesmente esse dispositivo ele precisa de um recall ou ele não tem mais atualização, ele tem que trocar por outro. Aí o paciente tem que submeter muitas vezes a outra cirurgia de risco novamente, porque ele ficou vulnerável perante aquele outro dispositivo. Então, assim, tem inúmeras questões a serem debatidas em relação à temática. E sobre a questão das normas, a gente não tem uma norma específica, né? Até porque o direito corre atrás, né, das atualizações e das inovações. Então, a gente não tem uma norma específica que fale sobre isso. Até no nosso artigo a gente debate bastante sobre a necessidade disso. E a gente até pode refletir sobre a própria lei que vai regular a inteligência artificial e tal, que é uma questão mundial, né? Tá todo mundo estudando de que forma que a gente regula a inteligência artificial sem frear o desenvolvimento tecnológico. E nem todos os dispositivos utilizam inteligência artificial, mas a maioria corre para isso, né? Porque o tanto de dado que coleta e tanto de informação que se tem ali, a base de dados, justamente para ser utilizado com essa finalidade, utilizar ali a inteligência artificial é muita coisa. Mas hoje a gente pode falar da Anvisa, que o Rafa falou, já existe um regulamento da Anvisa que fala sobre o software como dispositivo médico. Nem todos os softwares da saúde são softwares médicos, né? O software, para ele ser considerado médico, ele tem que fazer algum tipo de diagnóstico e tem outros requisitos, né, que o regulamento fala, mas ele tem que fazer algum tipo de diagnóstico para auxiliar o médico. Então, se a gente pega um dispositivo, um smartwatch, né, que tem nosso batimento, que vê nossa qualidade do sono e outras informações de saúde, nem por isso ele vai ser um dispositivo médico. Então, para ser caracterizado um dispositivo médico, ele tem que auxiliar em diagnóstico e outras funcionalidades. Então, por exemplo,
um software que tem que é basicamente, tem bastante empresa que está fazendo isso, usando um software para guardar documentos médicos e ser um local unificado com todos os exames. Isso por si só não seria um software, né, médico. Porém, se ele auxiliasse em diagnóstico ou coisas assim, ele funcionaria como um software médico. Até tem bastante discussão, assim, divergência. A gente até já fez alguns questionamentos para clientes nossos ali junto com a Anvisa para questionar se determinado software ele seria caracterizado, porque nesses casos daí tem que ter um representante legal inscrito, né, no CRM como responsável médico daquele dispositivo, daquele software. Então, a gente tem regulamentações da Anvisa, a gente tem o próprio Código de Ética Médica, onde ele traz várias obrigações e deveres do profissional, né, do médico, onde ele é pautado, por exemplo, acho que um dos principais princípios ali, deveres, é o dever informacional. E eu até estava pensando nisso numa aula que eu estava assistindo ontem, porque se o médico, ele indica para o paciente um dispositivo médico para ele utilizar, será que ele também não tem o dever de informar o paciente sobre o que aquele dispositivo faz e quais são os riscos até relacionados à privacidade? Ou ele não deve informar e tem que deixar o fornecedor do dispositivo ali com a sua política informar? Eu fiquei me questionando sobre isso. Nesse contexto. Eu fiquei me perguntando sobre isso, porque quem detém o conhecimento... E a autoridade até diante do autoridade, paciente. isso assim, de prescrever, né, o melhor tratamento para o paciente e tal, por mais que hoje a gente já tem uma relação mais horizontal do médico com o paciente, não tanto vertical, onde o médico ele acaba levando em consideração também a parte religiosa, o estilo de vida e coisas assim do paciente, mas também tem esse lado que ele tem que avisar sobre também como que vai se dar o tratamento. Se o tratamento envolve uma tecnologia, talvez ele devesse também ter o dever, né, informacional de falar sobre os impactos daquela tecnologia. Não sei, me questionei sobre essas coisas. Questionamento. Porque é também o que a gente tem em relação à LGPD, né? Do titular de dados. Sim. Ter a informação e se emancipar e deter o poder sobre o que vai acontecer com ele. Exato. E aí a gente tem também a própria LGPD. A gente tem resoluções do Conselho Federal de Medicina também. E a gente tá aguardando outras leis aí, né? Isso, inclusive tem também a lei, né, do prontuário médico. Do prontuário verdade. médico. Foi aprovada logo depois. Também, né? Foi aprovada logo depois da LGPD, foi em 18, eu acho que 18 ou 19 também. E a lei do prontuário médico, a gente também tem que ter atenção, por exemplo, ao Marco Civil da Internet, o Marco Civil da Internet, né, esse decreto regulamentador acerca dos protocolos de segurança. Acho que é importante também mencionar, tem as resoluções, obviamente, do Conselho Federal de Medicina, que a Mari mencionou. Tem normas de segurança também, de padrões mínimos para dispositivos médicos. Também. Todos esses, acho que assim, a pandemia nos mostrou que a medicina remota é importante, é eficiente e creio eu, um passo inovador aí para cada vez mais termos um ambiente de maior controle, né, sobre como determinada terapia ou como determinada medicação está fazendo efeito e ter mais informações, mais dados, estamos produzindo mais dados. Mas na medida que o corpo se datifica, né, transforma todas as suas funcionalidades em dados, tem questões, como a gente falou, de segurança, disponibilidade, integridade, né, confidencialidade. Então, tudo isso traz desafios não somente regulatórios, mas éticos, né, como a Mari colocou, que tem que ter atenção. Eu já estou até trazendo um pouco para a tua seara a parte do compliance, como fazer um programa de compliance, numa determinada startup que está trazendo um produto inovador, que capta dados do paciente, e como eu regulamento isso, e como eu fiscalizo isso.
como trago isso ao mercado de uma forma que não vá trazer prejuízos. E um caso interessante, até se os nossos colegas ouvintes estiverem na frente do computador, eles podem entrar aí no G1, que tem uma notícia recente até do Elon Musk que recebeu aprovação para começar os testes daquele do Hyperlink, ou Neuralink, agora me foge o nome, daquele chip implantável, do qual vai fazer a funcionalidade dele justamente é para auxiliar as pessoas que têm algum problema em determinada parte do corpo que não tem o controle, né? Então, inclusive a possibilidade de uma pessoa voltar a mexer um determinado membro, assim por diante. É interessante, né? É inovador, interessante e vai trazer menos sofrimento para muita gente. Mas, por outro lado, traz questões de segurança, né? Traz questões de segurança, de responsabilidade, né? De controle e fiscalização. Então, estamos discutindo essas normas, a Lei Geral de Proteção de Dados já está aí desde 2018, né? Obviamente ela foi fatiada, né? E demorou para... E está ainda tendo problemas de enforcement, mas não só aqui, ao redor do mundo, também com as demais leis de proteção de dados. Mas estamos falando também de inteligência artificial, né? A parte da inteligência, como regulamentar, por exemplo, essas tecnologias como a inteligência artificial de forma genérica, de forma setorial, né? Eu creio que vai ser a melhor forma de regulamentar isso de forma setorial, como tem sido discutido no Congresso Nacional. Até mesmo o Gustavo, colega nosso lá da comissão, tem muita expertise nesse assunto. Temos um arcabouço legal que a gente pode, lembrando o artigo 5º, né, o recente inciso da proteção de dados na forma da lei, né? Temos essas leis infraconstitucionais que a Mari mencionou, que mencionamos aqui, Lei Geral de Proteção de Dados, especialmente o artigo 11, né, e 12, que diz respeito ao uso de dados pessoais sensíveis. Estamos falando de decisões automatizadas, né? Decisões automatizadas por meio desses dispositivos que, por exemplo, uma bomba de insulina, que está ali verificando os níveis de glicose no corpo e, né, com isso, fazendo o seu papel de pâncreas artificial. Mas são decisões automatizadas, com o uso de dados, né, que são auferidos em tempo real. Ali. Estamos falando também das medidas técnicas administrativas, no artigo 46, estamos falando também do impacto que isso pode ter e da responsabilidade no uso desses dados. Mas o passo que a gente está dando adiante aqui, de quem é a responsabilidade na falha desse dispositivo? E que forma as agências, como eu falei, quando está falando de 5G, fazer cirurgia por meio de robô, por meio da robótica, estamos também pressionando ou sob o nosso olhar novamente as agências como a Anvisa e a Anatel, que vão ter um papel de aprovar esses produtos, mas também trazer para a sociedade quais são as diretivas, quais são as orientações, quais são quais são os princípios, ao menos, que devem ser para a gente ter um produto privacy by design, mas também, né, que faça com que, quando chega ao mercado, né, seja realmente seguro para o paciente. O que mais que a gente pode trazer de normas, Mari, que a gente... Na verdade não é norma, mas tem o enunciado da Organização Mundial da Saúde, que ele traz, acho que 6 princípios basilares para inteligência artificial, para, né, desenvolvimento de inteligência artificial na saúde, que não é norma, mas, né, são diretrizes. Recentemente também saiu uma diretriz, e também foi nos Estados Unidos, mas não lembro qual foi a agência, assim, de lá que publicou, mas também era relacionado à inteligência artificial, só que não era para o setor de saúde. Mas são todas parecidas, assim. Sim. E, por exemplo, o médico, ele vai ter capacitação por parte do CFM, tanto o CFM como também o Conselho Federal de Medicina Veterinária. Porque para ele fazer aquilo que tem que fazer, né, Mari, que é o consentimento informado, ou seja, informar para o paciente como é que aquele dispositivo vai funcionar, o que fazer com aquele dispositivo, especialmente aqueles que são implantados cirurgicamente,
ele precisa ter conhecimento regulatório, ele precisa ou ter alguma assessoria jurídica, né, para que ele consiga trazer todas as informações, pelo menos aqui fazendo paralelo com a LGPD. Né? Quais tipos de dados vão ser coletados, qual é a finalidade, onde vão ser armazenados, por quanto tempo vão ser armazenados, né? Qual o local, né? E quais são as medidas de proteção, depois de acesso, de compartilhamento desses dados com terceiros. Tudo isso envolve, a gente vai trazendo cada vez mais camadas também de intermediários. E neste fluxo, a quem cabe a responsabilidade por um problema daquele dispositivo? Seja um incidente de dados, né, um vazamento, algo nesse sentido, seja até mesmo ele não cumprir com a funcionalidade e colocar em risco a saúde do paciente. São questões, a gente veio mais para fazer perguntas, né? Mais para... Porque a gente tem mais perguntas do que respostas. Mas eu acho que pra gente finalizar, porque a gente acabou já até trazendo ao longo de todo o episódio a questão dos riscos, que era uma pergunta que a gente tinha pensado também em relação a como que o paciente é impactado, etc. Mas eu acredito que com todos os exemplos isso tenha ficado claro. Talvez faça mais sentido pra gente arrematar aqui e falar então da efetividade de um programa de compliance. Na verdade, de um programa de compliance efetivo, porque o programa de compliance só para inglês ver não vai funcionar nesse caso também. Como que um programa de compliance pode auxiliar nesse contexto que é muito desafiador, porque são muitas variáveis a serem analisadas, e só que daí, voltando um pouco, né, pro programa de compliance que a gente sempre fala aqui no CompliCast, para além de mera conformidade, mas pensando em cultura realmente, como que pode acabar ajudando nesse meio de novas aplicações, novas tecnologias na saúde? Eu acredito que, primeiramente, a gente precisa conhecer essas tecnologias. A gente precisa fazer a ponte entre a área da tecnologia, isso a gente fala bastante nos programas de conformidade LGPD. A gente precisa criar uma ponte com quem está criando, né? Porque até mesmo nas aulas, eu dei uma aula para um grupo de analistas e cientistas de dados, e à medida que eu ia passando os princípios para eles da LGPD, eles iam abrindo o olho. Meu Deus, mas eu não tô usando esses dados sem o próprio conhecimento do titular de dados, compartilho. Então, a gente tem um mercado desregulado e o uso, né, dessas informações, desses dados, e também, obviamente, isso traz riscos para os titulares. Mas um programa de compliance, ele precisaria, ao menos, verificar o arcabouço, ele precisa levar em conta o arcabouço jurídico que nós temos aqui. Temos princípios, pelo menos quando a gente está falando de Lei Geral de Proteção de Dados, com a Lei Principalótica, temos o Marco Civil da Internet, temos todas as resoluções do CFM, né? O programa de compliance deve levar isso em consideração, mas, ao meu ver, como ainda o tema também está muito incipiente no Brasil, é importante verificarmos a experiência, principalmente do FDA, que tem sido muito atuante nesse aspecto, né? Tem diversos Health Acts lá que estão surgindo em razão desse avanço tecnológico. Então, é importante, a meu ver, não fazer um transplante institucional, né, mas nos inspirarmos no que está sendo feito lá para adequarmos aqui para a nossa realidade. E uma startup ou uma empresa que vai se aventurar nessas águas, ela precisa levar em consideração o que está sendo discutido e sem perder sempre de vista aqueles princípios tanto da LGPD, mas também das demais normas aplicáveis, né, como a gente aqui mencionou. Então, importante que quando a gente está falando de dispositivos médicos, sejam implantáveis ou wearables, e que são utilizados para esse sentido, que haja informações claras, tanto para o paciente, para o consumidor que está fazendo uso, né? E daí a gente entra naquele problema, né? Como eu vou garantir que o paciente entenda os riscos que ele está sendo submetido, aceitando, por meio do termo de consentimento informado. Gente, não é consentimento LGPD, outra coisa, tá? No termo de consentimento informado, como é que eu trago para ele essas informações de uma maneira clara e como é que eu
faço até mesmo a própria manutenção desse dispositivo para que ele, né, se for um wearable ou determinado outro, consiga também faço uso daquele dispositivo sem colocar em risco a sua saúde, né? Especialmente num país que costuma tomar remédio sem prescrição médica, né? E quando a gente está falando de uma bomba de insulina, um pâncreas artificial, os adesivos, né? A gente está falando também, gente, que vem tanta informação na cabeça, da nanotecnologia, né? E assim por diante. É importante que nós juristas auxiliemos nessa parte preventiva, criando códigos, criando programas de compliance, e daí se inspirando nos programas de compliance desde a lei anticorrupção, né, que trouxe essa questão do compliance forte aqui para o Brasil, mas também conforme o artigo, levando em consideração o artigo 50 da LGPD e os princípios constantes no artigo 7. Marina, gostaria de... Sim, eu acredito que tem alguns pontos, né, pra gente levar em consideração, porque como é um assunto amplo, que também é novo, né, acredito que a gente vá sentir os desafios mais pra frente. Em relação, primeiro, à questão de quem desenvolve essas tecnologias, eu acredito que junto com o próprio dispositivo, eles deveriam vender um treinamento para médico, assim, para o médico entender como que se o digital, da autenticação, enfim, e eles não conseguem encontrar alguém que faça isso, que uma empresa que consiga fornecer exatamente todos aqueles requisitos para ter a certificação. Utilizando, por exemplo, tecnologia NFC, né, no qual tu chega com um dispositivo que vai fazer a leitura, né, chega perto. Como a gente faz pagamento hoje com cartão? E é isso que é uma coisa que é só o prontuário. Agora tu imagina uma tecnologia que tá no teu corpo, onde os níveis de segurança, ao meu ver, devem ser bem maiores, Sim, né? porque os riscos são bem maiores. Então, nossa, tem muita coisa e assim, o compliance eu acredito que é o que vai visando sempre o titular, é o que vai garantir um risco, mitigar um pouco os riscos, né? Porque eu acredito que um risco sempre vai ter. Risco zero. Risco zero não existe, então... Nossa, é que tem muitos pontos para debater. Em 2024 nós voltaremos para fazer a parte 2. Sim. Tem a questão também de IoT, né, que a gente acha que não a gente está falando desses dispositivos, estamos falando de internet das coisas, da internet das coisas aplicáveis à Internet of Health Things, né? Então, está se discutindo também a IoT no Brasil, e com isso, creio que haja necessidade de voltarmos aqui para discutir. Depois que vocês publicarem o livro e o artigo, aí a gente volta para a gente parte do artigo e fala mais horrores. Ótimo. Mas por hoje, então, eu agradeço muito a presença de vocês novamente. Foi ótimo encerrar 2023. Em 2024, então, a gente já vai marcar para deixar previamente agendado a nossa conversa. Muito obrigada, gente, mais uma vez. Muito obrigada ao apoio Nós que da OAB. agradecemos.